Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos novamente nesse modelo online, por causa das circunstâncias que temos vivido, por causa das situações pelas quais temos passado e por causa das exigências que nos têm sido impostas. Não vou entrar nos méritos aqui se devemos ou não estar na situação que estamos. Nós temos visto várias coisas funcionando, várias coisas abertas, mas as igrejas não podem se reunir. E aí fica a critério de cada um. Mas, aproveitando essa situação, tornando em bênção as coisas ruins que se acometem em nossa vida, ou como diria no ditado popular, fazendo do limão uma limonada, nós estamos tendo a oportunidade de voltar a estudar algum livro da Sagrada Escritura, como vimos fazendo antes do retorno às aulas presenciais. Nós éramos presenciais, fomos para o modelo online, onde nós estudamos Ageu, estudamos Gálatas, estudamos Obadias, estudamos Filemão, estudamos 3 João. E aí voltamos para a atividade presencial na igreja, Escola Bíblica Dominical normal, as aulas sendo revezadas ali com o irmão Júnior, com a irmã Sueli, comigo. Também no modelo online nós estudamos um pouquinho, alguns capítulos de um livro, O Morte por Amor, Cartas da Cruz. E aí voltamos para o presencial, estava tendo um revezamento normal entre os irmãos, nós estávamos estudando presencialmente sobre Igreja Multiplicadora, os princípios da Igreja Multiplicadora, os 5 princípios. Porém, aprove ao Senhor que essa fosse a situação que vivemos hoje. Novamente estamos impossibilitados de nos reunirmos enquanto igreja, tanto para estudarmos a Bíblia na Escola Bíblica Dominical, quanto nos cultos de oração toda terça-feira e também no nosso culto público de domingo à noite. Entretanto, isso não vai nos impedir de estudarmos a palavra. Assim como eu já disse, vamos fazer desse limão uma limonada. E para isso eu te convido a começarmos hoje o estudo de uma das minhas cartas preferidas do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta curta, apenas 4 capítulos. A aula de hoje nós iremos ver aqueles aspectos gerais, como todos os livros que nós estudamos, né? Nós vemos aqueles aspectos gerais, questões introdutórias, e vamos pensar hoje na saudação na carta, que é o capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Nós vamos trabalhar somente e tão somente estes 2 versículos no dia de hoje. Antes de entrarmos no texto, que vai ocupar a última parte da nossa aula, nós vamos nos ambientar com esse texto. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é essa carta. Mas antes até mesmo de entrarmos nessas questões mais técnicas da carta, autoria, data, o público original, eu queria te convidar a refletir comigo sobre o porquê estudar Filipenses. Mas antes de fazer isso, que é efetivamente o primeiro ato da nossa Escola Bíblica Dominical, nós iremos orar e consagrar a Deus esse momento de estudo, consagrar a Deus esse momento de reflexão na palavra e também os dias que virão, que nós possamos estar novamente reunidos e, se não for possível, que o Senhor nos abençoe em todas as atividades online que nós iremos estar fazendo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, por essa tarde, por essa noite, por esse momento, Pai, que o Senhor nos concede. Te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar das incertezas, das aflições, o Senhor tem conduzido a tua igreja. Apesar da situação que temos vivido no mundo, o Senhor tem conduzido a tua igreja. Ó Pai, agora eu te peço, abençoa poderosamente, Pai, esse estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que sejamos edificados ao pensar cada um dos versículos que existem nessa carta, Pai, para que possamos sermos alimentados e sabermos argumentar da melhor forma possível, partindo da Tua Palavra, e também para que tenhamos o nosso modo de agir moldado pelo que a Tua Santa Palavra diz. Te agradeço por tudo quanto tens feito, abre as nossas mentes, os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua Santa Palavra, e também, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que temos feito, Pai, que Te desagrada, olhares, pensamentos, palavras, atitudes, e também aquilo que sabemos que devemos fazer, Pai, mas não estamos fazendo. Perdoa, Pai, essas nossas falhas, tem misericórdia de nós e trabalha de uma forma toda especial em nossos corações. É o que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Agora sim, vamos estudar a carta aos Filipenses, vamos para os nossos aspectos técnicos. Tem gente que acha chato, mas vamos tentar fazer ser leve, tentar fazer ser extremamente gostoso. Primeiramente, vamos trazer para a nossa realidade de hoje.
por que estudar Filipenses? A resposta para o porquê estudarmos a carta aos Filipenses se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, e em João 5,39. Eu vou deixar os dois versículos abertos aqui na minha mão. Então vamos lá, por que estudar Filipenses? Primeiramente, pelo que está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que estudar Filipenses? Primeiramente porque é a palavra de Deus. Faz parte da palavra de Deus. Esse texto foi colocado ali para a nossa edificação. Esse texto foi colocado ali para o nosso crescimento. Esse texto foi colocado ali para o bem do povo de Deus. A carta aos Filipenses, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender, ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos educar na justiça, para que sejamos aptos para toda boa obra. Por que também estudar a carta aos Filipenses? Porque o Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo de número 39, diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós temos que estudar a carta aos Filipenses porque nela há vida para mim e para você. Existem temas, subtemas, que nós vamos ver, são 5, muito interessantes nessa carta. Ela tem 2 grandes temas, né, que nós vamos falar, que é a alegria e orientações para a vida cristã, mas ela tem 5 subtemas, e entre eles, justificação pela fé somente. Ou seja, na justificação, ou seja, sermos tornados justos diante de Deus e termos acesso a essa vida eterna pela fé em Jesus. Então, quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, o texto de João 5,39 fala dela. Examinar as Escrituras. Obviamente, o Senhor Jesus está falando aqui do Antigo Testamento, mas se nós trouxermos para hoje que temos a Bíblia completa, inclui os Filipenses, porque julgais ter nelas a vida eterna. A carta aos Filipenses, ela tem uma pílula de vida eterna para a gente. Ela tem uma dose de vida eterna para a gente todos os dias. E são elas que testificam de mim. A carta aos Filipenses também testifica de quem Cristo é e de tudo aquilo que ele faz. E por que estudar os Filipenses? Ok, Alberto, vamos estudar porque ela é fonte de vida eterna, como toda a Escritura, e também porque ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir em justiça, a fim de que sejamos aptos para toda boa obra. Ok, entendo isso, mas isso os outros textos da Bíblia também são. Então nós poderíamos estar estudando qualquer outro texto. Por que não estamos estudando Colossenses? Por que não estamos estudando 1 Tessalonicenses? Por que não estamos estudando Malaquias? Porque a carta aos Filipenses, irmãos, ela bate bem no ponto em que nós estamos vivendo. Ela vai na ferida do ponto que nós estamos vivendo. O momento que nós vivemos hoje é um momento de incertezas, é um momento de aflições, é um momento de dor, é um momento de morte. Está aí em todo lugar. O momento que nós estamos vivendo realmente é um momento sombrio. E que faz de tudo para roubar a nossa alegria. Quando a gente liga a televisão, é só tristeza, é só desgraça. E isso vai furtando e tirando a nossa alegria, tirando, como eu preguei recentemente na igreja, a nossa esperança dia após dia. Nós vamos ficando cada vez mais frágeis devido a tudo isso. Além de nos roubar a alegria, esse momento é um momento de dificuldades, em que nós acabamos abrindo mão de algumas práticas cristãs e acabamos negligenciando algumas práticas cristãs porque não estamos na comunhão do corpo. Como não estamos reunidos na igreja, sendo todos os dias ou regularmente alimentados com a palavra, orientados por homens piedosos, a gente acaba meio que deixando de lado algumas coisas e muitas vezes, pelas dificuldades da vida, a gente toma atitudes que são incoerentes com o testemunho cristão. Então a carta aos Filipenses é extremamente importante para esse momento, porque ela vai tratar justamente dessas duas coisas que a conjuntura atual está tentando tomar da gente, que é a alegria cristã e a prática da vida cristã. Ela nos ajuda, ela nos orienta, ela nos conduz para isso através das palavras do apóstolo Paulo. A carta tem como um dos seus temas principais a alegria, que a gente vai encontrar 16 vezes citadas no texto, com ressalta, né, com destaque para aquele texto clássico que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 7, que eu gostaria de ler com vocês agora.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A carta, ela traz essa ideia. Oh, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, repito, alegrai-vos. E depois o apóstolo Paulo traz algumas implicações práticas ali, que a gente acabou de ler. Fechei minha Bíblia novamente. Ele fala para a gente se alegrar, e depois ele fala, ó, sejam moderados diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas as orações, suas súplicas, suas petições diante de Deus, ações de graça. Entendeu? Então, ele está falando o seguinte, ó, se alegrem e tenham uma prática de vida cristã. Sejam moderados, que as pessoas olhem para vocês de uma forma diferente, orem, supliquem a Deus, coloquem as situações diante dele. É a vida que nós estamos vivendo hoje. Essa carta é extremamente atual e eu acho que a gente deveria estudar ela no momento que estamos passando. Por que estudarmos então? Primeiramente por essa alegria e também por essas orientações práticas para a vida cristã. Irmãos, a carta aos Filipenses é uma carta muito prática e ela traz várias questões que nós nos deparamos com ela todos os dias. Como? E aí eu coloquei aqui as referências de cada uma dessas situações dentro da carta, tá bom? Mas eu não vou ler agora porque nós vamos trabalhar a carta como um todo. Perseguição, está no capítulo 1, versículo de 27 a 30. É uma coisa que a gente encontra todo dia. E ninguém muda a minha ideia de que hoje a igreja está sendo extremamente perseguida. Porque várias coisas podem funcionar, mas os cristãos não podem se reunir. Falsos ensinos e a pressão de falsos mestres se encontra no capítulo 3, versículos de 2 a 21. Conflitos internos dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar da alegria e vai dar orientações práticas para que a gente vença certos obstáculos que a gente encontra todos os dias. Ele vai abordar essas questões, como a questão da perseguição, como a questão dos falsos ensinos e a pressão dos falsos mestres que a gente encontra dentro da igreja, tá? Isso aí tem no meio das igrejas evangélicas em abundância. É incrível como é que se cresce, como é que toma um vulto ensinos alheios à palavra de Deus, ensinos que abordam aquilo que as pessoas querem ouvir. Conflitos internos, o apóstolo Paulo vai trabalhar no capítulo 2, versículos de 1 a 4, e no capítulo 4, versículos de 2 a 3. Toda igreja tem problema, toda igreja tem briga, toda igreja tem estresse, toda igreja tem atrito. O apóstolo Paulo trabalha essa questão também. Então, além da alegria que ele nos pede para que tenhamos e que manifestemos ela de forma prática, em oração, ação de graças e bom testemunho, ele também aborda questões práticas da vida cristã, questões que a gente vai encontrar todos os dias, como perseguição, falso ensino e pressão de falsos mestres e também conflitos internos. Tá bom? Então, esse é o motivo para estudarmos a carta. Estudemos a carta do apóstolo Paulo, primeiramente porque é a palavra de Deus, e segundo, porque é extremamente atual. Ela é uma carta que nos chama a alegria e ela é uma carta que nos orienta com relação à verdadeira vida cristã. E aí, vamos entrar naquelas partes técnicas mesmo, mas que nós temos que fazer na aula. A autoria. A autoria, ela é do apóstolo Paulo, isso é irrefutável, tá bem? Existe um ou outro questionamento, mas é muito frágil na história da igreja, tanto que a carta fala, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, Paulo e Timóteo. Bacana é que ele se cita, e ele cita o seu principal companheiro de ministério. Então é muito específico isso aqui, não tem como a gente desconstruir a ideia de que o apóstolo Paulo é o autor da carta. E a gente ainda tem um testemunho de vida muito específico, lá no capítulo 4, versículos de 10 a 16, em que ele fala um pouquinho da sua vida, principalmente ministerialmente. 4, de 10 a 16, ele diz assim, alegre sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E aí ele entra nesse testemunho de vida muito específico, que não tem como você falar isso por uma outra pessoa. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um testemunho muito pessoal. E como no versículo 1 ele se diz Paulo, e esse testemunho se encaixa exatamente na vida do apóstolo Paulo, é muito difícil de se construir. As evidências internas da carta são muito grandes de que Paulo é autor. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses,
que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, quando eu saí da onde vocês estão, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Então ele está falando com uma igreja muito específica. E a única igreja que se associou com ele, quando ele saiu da região da Macedônia, que é onde a igreja de Filipenses fica, a igreja de Filipos fica. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então ele está falando, ó, sou eu, Paulo, eu estou falando da minha vida, e eu estou falando com vocês, filipenses, coisas que só vocês fizeram. Então vocês sabem que só vocês fizeram, só para mim. As outras igrejas não fizeram, vocês fizeram, para mim. Então a carta mostra que a autoria é do apóstolo Paulo. E a carta ela é toda permeada por um amor muito grande do apóstolo Paulo pelos filipenses. A gente vê isso já logo no começo, a partir do versículo 1 do capítulo 1, indo até ali no versículo de número 11. A gente vê uma afeição muito grande do apóstolo pela igreja. Um amor de pai. É aquele amor de uma pessoa que realmente plantou a igreja, que começou aquele ministério naquela cidade. Por que esse amor de pai? O apóstolo Paulo, ele é o plantador da igreja de Filipos, como a gente pode ver lá em Atos capítulo 16. O capítulo 16 de Atos é extremamente importante para que nós possamos entender a carta aos filipenses. Não tem como você entender a carta sem entender o capítulo 16, porque o capítulo 16 do livro de Atos, ele conta o surgimento dessa igreja, mostrando desde a visão que o apóstolo Paulo tem lá em Atos 16, de 6 a 12, de um varão macedônio pedindo para ele ir lá. Lá tem uma fundação de uma igreja, a gente vê em Atos capítulo 16, versículo de número 40, e ele volta lá pelo menos duas vezes, Atos 20, de 1 a 6, e 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. Trazem essas ideias de que Paulo teve uma visão, foi para a cidade, plantou a igreja e volta duas vezes para lá, inclusive por um período a igreja pastoreada por Lucas, tá bem? Vamos caminhando. Então a autoria da carta é do apóstolo Paulo. Todas essas referências que eu dei para os irmãos são referências dentro da Bíblia, tá bom? Dentro da carta, né? Primeiramente, versículo 1 e versículo 4 de 10 a 16. Depois mostrei o relacionamento que a gente encontra na carta, o amor que ele tem pelos filipenses, apontando ele como plantador da igreja. Então, referenciando lá o capítulo 16 de Atos, tá bom? Onde mostra que foi ele o plantador. E agora a gente tem evidências externas. Tem gente que não gosta de evidências externas, irmãos. Tem gente que fala assim, não, a Bíblia é suficiente e eu não preciso de evidência externa nenhuma. Ok, a Bíblia realmente é suficiente. Mas Deus nos proporciona a oportunidade de encontrarmos informações em outros lugares, além da Bíblia, e que são extremamente relevantes para que a gente possa ter um entendimento cada vez mais profundo do texto sagrado. Certo? Então, existiram pessoas que foram segunda geração de discípulos. Então Jesus tem a primeira geração de discípulos, vamos considerar os 12, tá? E tem aqueles que foram discípulos dos discípulos, como por exemplo Inácio de Antioquia, que foi um discípulo de Pedro. Então essas pessoas, Inácio de Antioquia e outros, eles são extremamente importantes para a história da igreja, porque eles confirmam que os apóstolos existiram. E eles passam o testemunho dos apóstolos para uma terceira geração de discípulos, e assim a coisa foi até chegar em mim e em você. Então o testemunho desses homens é importante. Nós vimos testemunhos internos no texto, tá? Versículo 1 e capítulo 4. Nós vimos testemunhos na Bíblia, capítulo 16 de Atos. E nós temos o testemunho externo. De quem? Clemente de Roma, ao escrever uma carta, um texto escrito Epístola aos Coríntios. Clemente de Roma, ao escrever Epístola aos Coríntios. Irmãos, essa Epístola aos Coríntios não tem nada a ver com 1 e 2 Coríntios. Tá? 1 e 2 Coríntios do apóstolo Paulo é texto bíblico. Essa Epístola aos Coríntios é um texto de uma pessoa fora da Bíblia, Clemente, tá? Ele escreve uma epístola aos Coríntios em que ele afirma que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Filipenses. Estou com Gálatas na cabeça. Policarpo, que também foi um desses homens, Policarpo foi discípulo de João, também afirma isso. E Irineu também confirma a autoria paulina. Tem um texto em Filipenses, que é o texto mais famoso de toda a carta, além do capítulo 4 que a gente já leu aqui, né? A gente leu 4 de 4 a 7, que é extremamente famoso. Capítulo 4, versículo de 4 a 7, alegrai-vos, outra vez eu digo alegrai-vos, é extremamente famoso. Também o capítulo 4, versículo 13, tudo posto naquele que me fortalece, também é muito famoso. Mas existe um texto, pelo menos para mim, é o coração da carta, e ele é um texto extremamente famoso na igreja, que é o texto que se encontra no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11.
que é o que na teologia a gente chama de kenosis de Jesus. Ou seja, é quando o apóstolo Paulo relata o esvaziamento de Jesus. Jesus abrindo mão de toda a sua glória, abrindo mão de todo o seu poder, abrindo mão de toda a sua exaltação para se fazer homem e estar entre nós. Esse texto, capítulo 2, versículo de 5 a 11, alguns autores, alguns estudiosos da Escritura, dizem que não é da autoria de Paulo, que Paulo pegou isso, não que isso não seja inspirado, mas que o apóstolo Paulo pegou isso de um cântico muito antigo que a igreja primitiva cantava. Ele pegou esse cântico, né, um hino, tá? Pensa em um hino. Pegou o hino e colocou dentro da sua carta. Existem estudiosos que defendem isso? Existem. Tem fundamentação? Não, não existe fundamento para isso. Também é bem especulativo e a gente acaba ficando com a certeza de que toda a carta, do capítulo 1 até o capítulo de número 4, foi sim escrita pelo apóstolo Paulo sem acréscimo de nada externo. Amém? Vamos caminhando então. Autoria, já vimos. Destinatários. Lembra quando a gente estudou os Gálatas, que a gente falou de destinatários? Gálatas do Norte, Gálatas do Sul. Um era um grupo de cidades, outro era um povo espalhado. A gente estudou isso lá em Gálatas. Filipenses é diferente, porque Filipenses é uma cidade. É a cidade de Filipos. Os filipenses são os habitantes da cidade de Filipos. Então é mais simples. É mais simples para estudar. Então eu dividi de duas formas, para a gente poder estar lá, para você se sentir em Filipos. Para você pegar agora o seu avião, o seu barco e ir para Filipos, para você se sentir lá. Eu dividi de duas formas. Primeiramente a cidade e depois a igreja. Porque é o que acontece com a gente. Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente chega numa cidade, vou ficar muito tempo. Então eu chego, primeiramente eu vejo a cidade, percebo como é que são as coisas, e depois eu vou procurar uma igreja, para que eu possa estar congregando no período que eu estiver ali. Então a gente primeiro conhece a cidade, depois a igreja, e eu vou fazer esse mesmo percurso aqui. Às vezes os irmãos fazem isso, pegam 30 dias, vão ficar em algum lugar, não vai ficar 30 dias sem ir na igreja, então você vai conheceu a cidade, chegou, se instalou ali em algum lugar, hotel, pousada, seja onde for, casa de algum parente, e aí você vai na igreja. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos conhecer a cidade, depois vamos conhecer a igreja dos filipenses aqui em nossa aula. A cidade de Filipos fica onde hoje seria o norte da Grécia, na região da Macedônia. Eu vou pedir para o Davi colocar um mapa em algum lugar por aqui, com a localização, tá? Eu vou conversar com ele, a gente vai colocar um mapa em algum lugar aqui, para os irmãos verem onde é que fica exatamente essa cidade. Então ela fica onde seria o norte da Grécia hoje, região da Macedônia. Antes ela tinha um nome, ela era chamada de Crenides, tá? Era o nome da cidade, e graças a Deus mudou para Filipos, porque Crenides é um nome horrível, então mudou para Filipos em 356 a.C. Mudou em homenagem a quem? Em homenagem ao rei da Macedônia, que era Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande. Esse homem ele fez muitas melhorias na cidade, fez aquedutos, ou seja, a água vinha de longe e abastecia a cidade, fez praças, fez toda uma rede de saneamento, melhorou muito a cidade, e por isso a cidade foi rebatizada com o nome dele, Filipe II, a cidade de Filipos. E ela, como palco de grandes batalhas, teve muitas batalhas do Império Romano aos redores da cidade ali, no derredor da cidade, ela caiu nas graças do Império Romano e foi tornada colônia militar romana, ela se tornou colônia militar. E em 27 a.C., ela se torna uma província romana oficial. Então, era uma cidadezinha chamada Crenides, Filipe II fez várias melhorias nela, ela foi renomeada como Filipos, teve várias batalhas do Império Romano em volta dela, ela se torna uma colônia militar e em 27 a.C. ela se torna uma colônia romana oficial, uma província romana, um estado romano. Também antes era só uma colônia militar e agora ela é uma cidade, uma polis, né, uma cidade-estado romana ali. E aí ela tem algumas vantagens de ser uma colônia romana oficial. Como colônia romana oficial, ela era lá de muitos militares aposentados. O militar aposentava depois das batalhas das guerras e ia morar em Filipos. Isso é importante porque a gente percebe que era uma cidade de uma estrutura muito boa. Porque o camarada não ia deixar de morar em Roma, por exemplo, para morar em uma outra cidade se ela não tivesse uma estrutura agradável para ele. Ainda mais um militar romano que era, sim, tinha um status bom dentro da sociedade romana. A colônia, a província de Filipos, a cidade da província de Filipos, ela era isenta de tributos, ela tinha o seu governo autônomo, né? Ela não era igual, por exemplo, a gente tinha Jerusalém, que era dominação romana, então ela tinha ali o pretor ali, né? Que Pilatos era na época? Me foge a palavra agora. Ele geria ali a cidade. E tinha ali só o sinédrio para questões jurídicas e religiosas, mas o governo era romano. Não, tinha um governo de fora. Não, a cidade de Filipos ela tinha o seu próprio governo autônomo. E eles tinham uma coisa, isso aqui é muito legal. A cidade de Filipos, todos os seus habitantes, nascidos filipenses, tinham cidadania romana. Isso é muito importante. Porque a gente entende porque o apóstolo Paulo se sentiu tão indignado quando ele foi maltratado na região de Filipos.
né, quando ele foi preso ali, lembra que ele foi preso lá no carcereiro, lá em Atos 16? Eles ficam indignados por quê? Porque ele é cidadão romano. E ele tinha que ser tratado bem porque era cidadão romano em um lugar onde era privilégio ser cidadão romano. Tá bem? Outra coisa, irmãos, que a cidade de Filipos tinha, que eu achava bem legal, eu estava estudando, é algo que eu percebi quando eu morei no sul de Minas. No sul de Minas, as cidades que ficam em cima da Fernão Dias, ou seja, que são cortadas pela rodovia Fernão Dias, é a 040, pelo menos descendo aqui ela é a 040, depois vira Fernão Dias. As cidades que ficam em cima delas, como Três Corações, Cambuí, Pouso Alegre, Varginha, essas cidades elas são mais desenvolvidas do que cidades que estão fora, né, do que cidades em que você tem que pegar uma rampa de acesso para ir para elas, sair da Fernão Dias. E a cidade de Filipos ela tinha uma coisa fantástica. Ela ficava em cima de uma estrada chamada Via Egnatia, que era a principal via que ligava as províncias do leste com a cidade de Roma, que ligava as províncias do leste, ou seja, do Oriente, com a cidade de Roma. Então era extremamente favorecida a cidade. Já tinha aquedutos, tinha praças, o pessoal tinha cidadania romana, não pagava imposto, era isenta de imposto, porque era composto prioritariamente por militares. Ela tinha um governo próprio dela e ainda ficava em cima da principal pista da região. Então, uma cidade extremamente privilegiada como um todo. Pelo fato dela ser composta a maioria por romanos, né, por não-judeus, a gente entende porque o apóstolo Paulo não cita o Antigo Testamento aqui na carta. A gente não tem citações do Antigo Testamento na carta aos Filipenses. Vimos a cidade show de bola, muito boa. Chegamos em Filipos, vimos as praças, vimos o aqueduto, vimos aquele monte de militares aposentados ali jogando sua dama na pracinha, tá bem? Chegamos nela vindo pela Via Egnatia, tá bom? Temos ali a prefeitura de Filipos, uma cidade excepcional. Ok, nos instalamos e agora vamos procurar a igreja? Vamos procurar a igreja para a gente congregar? E encontramos a igreja. Filipos foi a primeira cidade da Europa, os irmãos entenderam, no norte da Grécia, ou seja, na Europa, foi a primeira cidade da Europa a receber o evangelho, no ano de 51 depois de Cristo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá bem? Então, em 51, o apóstolo Paulo chegou em Filipos, na sua segunda viagem missionária, e plantou a igreja, como eu já disse, está lá em Atos, capítulo 16. Vou recomendar para os irmãos que após essa aula, leiam a carta aos Filipenses, tá? Pega essa semana, são 4 capítulos, e leia o capítulo 16 de Atos, vai te ajudar muito a entender o que vai estar acontecendo. Lá não tinha sinagoga. Lembra que eu falei para os irmãos que ela era praticamente uma cidade pagã? Só tinham romanos ali? Então não tinha sinagoga. Não era igual Jerusalém, que tinha sinagoga, não era igual Tessalônica. Era uma cidade que não tinha sinagoga, tá bem? E a igreja começa na beira de um rio, o rio Gangites. Ah, Alberto, onde é que está isso? Atos, capítulo 16, versículo de número 13. Vamos lá. Atos 16, versículo de número 13. No sábado, saímos da cidade, ou seja, de qual cidade? De Filipos, para junto do rio. Qual rio? O Gangites. Onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, o local de reunião era na beira do rio, porque não existia uma sinagoga. Ah, o que é a sinagoga? Sinagoga é o local onde os judeus se reúnem normalmente, tá bem? Não tinha ali. E aí, o evangelho é pregado na beira do rio Gangites, debaixo daquelas árvores, para aquelas mulheres. Um personagem extremamente famoso se converte, que é Lídia, e a igreja começa a se reunir na casa dela. A gente vê isso, capítulo 16, versículo de número 15. E aí 3 fatos marcam o nascimento dessa igreja. O primeiro está em Atos 16, 16 a 18, que é o exorcismo da jovem adivinhadora, aquela menina que era cometida por um espírito adivinhador, tá bem? A prisão de Paulo e Silas está em Atos 16, capítulo 19 a 24, e como é que Deus conduz as coisas? Deus dá uma visão para Paulo para ir para aquela cidade, ele vai para aquela cidade, ele começa a pregar na beira do rio, ele e Silas, aquela mulher se converte, começa a igreja na casa dela. Talvez aquela igreja não fosse crescer, ela ia começar naquela casinha e ia ficar naquela casinha. Mas Deus conduz a história de uma forma muito interessante. O que acontece? Tem uma menina adivinhadora na rua, Paulo e Silas expulsam o demônio que está naquela menina, aquelas pessoas tomam prejuízo financeiro, então Paulo e Silas são presos, que está lá em Atos 16, 19 e 24. O Deus que levou eles para lá, o Deus que abriu o coração de Lídia, o Deus que deixou que aquela adivinhadora viesse perto deles, o Deus que permite eles ser presos, faz o quê? Eles vão presos, e aí acontece a conversão do carcereiro, Atos 16, 25 e 34. A conversão do carcereiro de toda a sua família. Então a gente vê Deus conduzindo tudo, dando a visão para Paulo, levando eles para a cidade, abrindo o coração de Lídia, abrindo a casa de Lídia, levando aquela menina possessa a ter um encontro com eles, fazendo com que eles sejam presos, e dentro da cadeia, aquele homem se converte e a sua família se converte. Ou seja, irmãos, por que é importante estudar Filipenses? Porque apesar da situação ruim que nós estamos vivendo, Deus está no controle da história.
Deus está no controle. E assim como Deus pegou aquela cidade sem uma sinagoga em que as pessoas se reuniam na beira do rio, por mais padrão que a cidade seja, por mais fantástica que a cidade fosse, não tinha um lugar de adoração. E agora passa a ter na casa de Lídia. E Deus conduz todas as coisas, até a prisão de Paulo se torna algo bom. Porque ele é preso, aquele homem se converte, e então, com aquelas mulheres da beira do rio, com aquela ex-possessa, com a família do carcereiro, dá início à igreja, uma das igrejas mais fiéis do Novo Testamento. Com um início modesto, formada por mulheres, por uma ex-possessa e pela família de um carcereiro, surge uma das igrejas mais fiéis de todo o Novo Testamento. Chegamos em Filipos, pela Via Ignátia, nos alojamos na pousada, agora vamos procurar a igreja para congregar? Que baita igreja! Uma igreja que está sendo conduzida pela mão de Deus. Uma igreja que está sendo conduzida pela mão do Senhor. Uma igreja que está sendo plantada com amor e com carinho pelo apóstolo Paulo. Data. Lembra que eu falei que foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho em 51 depois de Cristo? Então, a gente tem uma data para que essa carta tenha sido escrita. Ela foi escrita, obviamente, depois de 51, depois de Cristo. 51 o apóstolo Paulo estava lá. Ele sai e aí ele escreve a carta depois. Alberto, quando e da onde a carta veio? Primeiramente, da onde a carta veio, irmãos? Ela foi escrita da prisão. A gente vê isso no capítulo 1, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso. Preso onde? Aí existem algumas especulações de estudiosos da Sagrada Escritura, tá bem? E que dizem várias coisas. Alguns defendem que ele estava preso em Éfeso. Só que o capítulo 19 do livro de Atos, que é onde trata dessa estadia do apóstolo Paulo em Éfeso, em nenhum momento cita que ele foi preso. O apóstolo Paulo ficou 2 anos em Éfeso e em nenhum momento foi preso. Então, muito provavelmente não foi em Éfeso. Existem pessoas que defendem essa possibilidade. A segunda possibilidade é durante a longa prisão que ele teve em Cesareia, Atos capítulo 23, versículo 23, até o capítulo 26, versículo 32. Durante esse período ele teria escrito essa carta. Só que também é especulativo. Tá? Existem autores que defendem, a possibilidade é bem maior do que a de Éfeso, mas ainda assim não tem tanta força quanto a nossa terceira opção, que é essa carta ter sido escrita de Roma. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. É o que acredita a tradição mais antiga. O texto do capítulo 1, versículo 13, que ele fala, né, conhecido de toda a guarda pretoriana, que é uma guarda romana, e também o capítulo 4, versículo 22, em que diz: todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César, ou seja, do imperador, em Roma. Crentes da família de César que se converteram. Então a gente tem essa ideia de que muito provavelmente essa carta foi escrita partindo de Roma. Lembrando que Paulo podia pregar quando ele estava preso em Roma. Tá bom? Atos capítulo 28, versículo 16 e 17. E que eu queria ler com os irmãos esses textos. Tá bem? Porque são textos que mostram a liberdade que ele tinha para pregar e provavelmente também uma liberdade que ele tinha para escrever cartas. Atos 28, 16. Uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, os quais se reuniram e lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ou seja, ele estava preso, mas ele podia se reunir ali, teve uma audiência com os judeus, e podia morar por conta própria. Capítulo 28, versículo 23. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Lembra que ele estava em prisão domiciliar? Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, ele reuniu o pessoal e pregou para aquelas pessoas. E também, capítulo 28, 30 e 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então existe um entendimento de que, como ele podia pregar, então muito provavelmente ele escreveu essa carta aos Filipenses estando preso em Roma. Então colocaria a nossa carta aproximadamente em 61 depois de Cristo, 10 anos após a sua passagem em Filipos, quando ele plantou a igreja. Ok? Bem, então encerramos a autoria, encerramos os destinatários, vimos como era a igreja, vimos como eram as pessoas, e vimos como era a igreja, vimos como era a cidade, e agora vamos começar, vimos também a data, a ocasião, né, muito provavelmente foi escrito durante a sua prisão em Roma, ali por volta do ano 61 depois de Cristo. E agora vamos ver algumas características da carta. A carta ela tem 2 grandes tópicos.
Alegria, orientações práticas para a vida cristã. São os dois grandes tópicos. Alberto, onde é que você tira as informações? Eu uso o livro Foco e Desenvolvimento, do pastor Carlos Oswaldo Pinto, da editora Agnos, tá bem? E também eu uso as notas de algumas bíblias de estudo. É daí que eu tiro as informações, irmãos. Além desses dois grandes temas, que é a alegria e orientações práticas para a vida cristã, nós temos alguns subtemas ou tópicos principais da carta, que são 5, tá bem? Quais são os 5 tópicos principais da carta? Primeiro tópico, a afeição do apóstolo Paulo pelos filipenses. Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja. O segundo grande tópico, alegria. Alegria é o segundo grande tópico e, na verdade, ele está naquela grande ideia, tá bom? O terceiro grande tópico, o exemplo da humildade de Jesus, que a gente encontra lá no capítulo 2, versículos de 5 a 11, com aquilo que a gente já citou hoje, aquenossas. O quarto, justificação pela graça por meio da fé. É um tema muito corrente em Efésios, mas também a gente vai encontrar aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículos de 3 a 9. E, por fim, o segundo grande tema, que é orientações práticas para a vida cristã ou simplesmente vida cristã. A afeição de Paulo pelos filipenses, alegria, o exemplo da humildade de Jesus, justificação pela graça por meio da fé e vida cristã. Essas são as características da carta aos filipenses. Fizemos tudo que nós tínhamos para fazer aqui nessa carta, também fizemos tudo que nós tínhamos para fazer aqui hoje, passeando por Filipenses. Batemos por que estudar a carta, né? Nós batemos a autoria, nós falamos um pouquinho sobre os destinatários, tanto a cidade de Filipos quanto a igreja de Filipos, e também falamos sobre data e ocasião. O apóstolo Paulo escreve aproximadamente 61 depois de Cristo, enquanto estava preso em Roma. E por fim, vimos as características, né, os 5 tópicos principais da carta: a afeição de Paulo pelos filipenses, a alegria, o exemplo da humildade de Jesus, justificação pela graça por meio da fé e a vida cristã. E como eu disse, nós iríamos ler um pouquinho do texto hoje, né? Iríamos trabalhar um pouquinho o texto hoje. Não vou trabalhar porções muito grandes para que a gente possa esmiuçar o texto e digeri-lo como a gente fez com Gálatas. Então nós vamos trabalhar isso aqui de uma forma bem especial. O que nós iríamos pensar hoje? Nós vamos pensar um texto grande? Não, nós vamos ler somente os 2 primeiros versículos da carta. Nós vamos nos ater a eles hoje e vamos tirar o máximo possível de coisa aqui desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Novamente, vamos ler o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que a gente vê aqui é que quem é o autor da carta? Paulo. Paulo já disse que é ele, Timóteo, o seu principal companheiro de viagem, e ele dá a principal credencial dele. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servos. A palavrinha que a gente traduz para as nossas Bíblias como servo é a palavra doulos no grego. Doulos, né? Em português, D de dado, O de olho, L de língua, não, minto, D de dedo, O de olhos, U de universo, L de língua, O de olhos, S de sapo, doulos. Quer dizer o que em grego? Quer dizer literalmente escravo. Escravo. Alguém que tem sua liberdade vendida. Então o apóstolo Paulo escreve para essa igreja e ele falou: nós, eu e Timóteo, escravos de Cristo. Pessoas que perderam a sua liberdade por amor a Cristo. E isso é bem legal se a gente parar para pensar que ele escreveu da prisão. Ele perdeu a sua liberdade de fazer o que ele quer com ele mesmo, porque ele pertence a Jesus, mas também ele perde a sua liberdade de fazer o que ele quer e de ir para onde ele quer por amor a Jesus. Ele está preso, fisicamente preso, em uma residência, prisão domiciliar, por amor a Jesus. Mas também ele perdeu a sua capacidade de andar por aí, também por amor a Jesus. É bem interessante isso. Então ele começa: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e aí ele traz a estrutura da igreja de Filipos. E é bem legal, irmãos, porque é uma estrutura que deveria ser seguida por todas as igrejas. Quando os irmãos olham 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 você vai ter as qualificações, até o versículo 7, dos pastores, e a partir do versículo 8 até o versículo número 3, as qualificações dos diáconos. Quando o apóstolo Paulo sai da igreja aos Filipenses, ele trabalha com essa ideia. Ele fala dele, de Timóteo, ele se apresenta, e aí ele pega e fala a todos os santos, ou seja, para a igreja. Essa carta é para a congregação.
Tá? A coisa mais importante que tem aí é a congregação. Quem vem em primeiro lugar é a congregação. É a reunião dos santos, a reunião dos salvos em Cristo. Então ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, assim como nós estamos em Cristo, vocês estão em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, santos aqui no sentido de separados, de purificados, de preparados para o serviço de Cristo. Santos em Cristo Jesus. E aí ele trabalha a ideia que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7, do versículo 8 ao 13. Bispos e diáconos. Aos santos, à congregação, incluindo os bispos e os diáconos que vivem em Filipos. Inclui aí os bispos e os diáconos. Ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte, estou escrevendo para a igreja, uma igreja que está em Cristo, como eu e meu companheiro de viagem estamos. Essa igreja é composta por santos, por pessoas que estão em Cristo, tá? E ele pega e fala, incluindo nessa igreja os bispos e os diáconos. Isto é importante por quê? Porque uma igreja saudável, ela possui pastores e diáconos. Dependendo do tamanho da igreja, obviamente, irmãos, um pastor é suficiente. Mas às vezes há necessidade de mais de um, como é o caso aqui. Ele fala no plural, então muito provavelmente existiam mais do que um pastor. Lembrando que a palavra bispo, pastor, presbítero são palavras intercambiáveis, ou seja, você pode usar aqui inclusive bispos e diáconos, ou inclusive pastores e diáconos, ou inclusive presbíteros e diáconos, tá bem? Dá no mesmo. E ele fala, inclusive, os bispos e os diáconos que vivem em Filipos. Uma igreja saudável tem esses dois ofícios. E são os dois ofícios que tem na igreja. Para a liderança da igreja, ou como em algumas denominações falam, os oficiais da igreja são os pastores e os diáconos. Então o apóstolo Paulo fala, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, servos de Cristo, estamos escrevendo para a igreja, para os santos que vivem em Cristo, incluindo os pastores e os diáconos que vivem em Filipos. Então ele está falando o seguinte, olha, o pastor e o diácono, ele não está além da igreja. Ele não está fora da igreja. Ele está incluso. Inclusive, os pastores e os diáconos. Está no meio do povo. Eles estão ali. Algo que eu acho bem legal, em algumas igrejas que a gente vai, é quando o pregador ele fica sentado no meio do povo. Já viu quando o pregador fica sentado ali na frente? Na primeira fileira, lá embaixo. Não fica sentado atrás do pastor, não. Ou do dirigente. Acontece isso muito. Tem o dirigente dirigindo o culto e os pastores, os presbíteros estão sentados atrás. Ou então, quando o pastor está dirigindo e o irmão que vai pregar, o pastor, o diácono que vai pregar, está sentado em cima também. Eu não gosto disso. Eu prefiro quando... E aí é pessoal, tá, irmãos? Partindo desse texto bíblico. Pessoal, eu prefiro quando o pastor e o diácono, ele está sentado lá no meio da galera, lá embaixo. E aí o dirigente dirige, e terminou de dirigir, ele chama, a pessoa sai do meio do povo. Ele vem do povo, porque ele está incluído no povo. Ele vem e ocupa a tribuna para ministrar os corações. É o que acontece na nossa igreja. Quantas vezes o Marinho dirigiu o culto, eu fui pregar, o Marinho desceu e foi assistir o culto lá embaixo. Ou eu estava dirigindo, ia passar para o pastor Sérgio estava lá embaixo no meio do povo. Ele levanta, normalmente ele senta do lado esquerdo, ele vem, ocupa a tribuna e eu desço. Então a liderança está sempre no meio do povo. Tá? O apóstolo Paulo fala isso, vocês estão no meio, inclusive os bispos e os diáconos. O apóstolo Paulo não escreve uma carta à parte para a liderança. A carta para os bispos e para os diáconos é a mesma carta que é para a igreja. Porque pastores e diáconos, eles são o quê? Ovelhas como as demais, com uma função específica. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. E aí ele entra com a saudação clássica dele. Graça e paz a vós outros. Graça e paz. Que o favor merecido de Deus seja sentido todos os dias sobre a vida de vocês. E ele trabalha isso lá no capítulo 3, versículos de 3 a 9, a suficiência da graça, para que sejamos justificados. Graça e paz a vós outros. Graça e paz. É uma expressão concisa do efeito da obra salvadora de Cristo. Cristo, ele, por meio da graça, nos salva, e uma vez salvos em Cristo, nós temos paz. Não apenas paz interna, mas principalmente paz com Deus. Então ele fala isso, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz. Olha, a obra de Jesus que tornou vocês santos foi por meio da graça e concede a vocês hoje paz. E é muito legal porque ele está preso. Então ele fala, a graça que me alcançou e que hoje, mesmo preso, me concede paz. Paz com Deus. Graça e paz a vocês outros, a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu espero que vocês tenham realmente paz. O desejo do meu coração para com vocês, filipenses, é que vocês tenham graça e paz da parte de Deus Pai
e do nosso Senhor Jesus Cristo. Da parte do Pai, que projetou toda essa salvação, que nos permite hoje estarmos como igreja, mesmo eu estando em Roma e vocês estando em Filipos, essa graça desse projeto do Pai e do Senhor Jesus Cristo. E é legal, porque ele cita Jesus 3 vezes na introdução da carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Se você só é santo se você estiver em Cristo. Tá? Inclusive bispos e diáconos que vivem aqui em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo traz o seguinte aqui. Os crentes, eles são servos de Deus, servos de Cristo. Eles são santos em Cristo e eles são alvos da graça de Cristo. Paulo começa a sua carta trazendo Jesus e colocando Jesus em uma alta conta com os filipenses. Olha, nós somos servos de Cristo. Nós temos uma liberdade presa a Cristo. Nós estamos com a nossa vida cativa em Jesus. E ele pega e fala, mas também nós somos santos em Cristo. Em Cristo nós somos libertos do poder do pecado. Em Cristo nós somos purificados. Em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Em Cristo nós temos nova vida. Nós somos santos em Cristo. Em Cristo nós estamos aptos para o serviço de Jesus. Inclusive, bispos e diáconos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o Pai de Jesus, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos concede graça, Jesus nos concede mediante a graça a paz, e Ele é o nosso Senhor. É legal porque são duas palavrinhas. Tem o doulos, lá, os servos, e tem o Kyrios, K-I-R-I-O-S, Kyrios, que é o Senhor. Irmãos, hoje em dia existe um problema sério nas igrejas, e tem gente que acha que é Senhor sobre a igreja. E o apóstolo Paulo começa trabalhando falando, não, os pastores e os diáconos não são senhores sobre a igreja. Eles são servos, eles estão no meio do povo, eles são santos. Inclusive, eles estão inclusos na igreja. Eles não são senhores, o único Senhor sobre a igreja é Cristo Jesus. Então, nós estamos caminhando para o final. Essa é a grande ideia da saudação de hoje. Paulo, ele se apresenta como servo, ele pega e saúda a igreja. Depois de saudar a igreja, ele saúda os pastores e os diáconos, incluindo-os no corpo da igreja. E aí ele pega e ele promulga, ou ele deseja a eles graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua carta mostrando que ele é servo, que a igreja é santa, que os pastores e diáconos são santos junto com a igreja e que sobre todos eles existe a graça e a paz. Tanto pastores quanto diáconos, porque há apenas um Senhor sobre a igreja, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós todos somos servos de Jesus, nós todos somos santos em Jesus, nós todos somos alvos da graça de Jesus, nós todos temos paz com Deus por meio de Jesus e Ele é Senhor sobre a nossa vida. Isso é muito importante para a gente começar nosso estudo em Filipenses. Acabamos o texto de hoje, o texto é tão somente isso, mas isso é muito importante. Quando eu disse no começo, nós estamos estudando porque a carta é extremamente atual para a realidade que vivemos hoje. Com toda essa questão que está acontecendo, todo esse sofrimento, dor e morte ao redor. Mas Deus está no controle da história. E nós somos servos de um Cristo que nos concede graça e paz. Nós somos servos de um Senhor bom. E nós somos um povo unido. Povo, pastores e diáconos. Todos unidos, debaixo da poderosa mão daquele que nos guarda. Então a carta aos Filipenses, ela traz essa segurança. Eu sei que o mundo não está bom, mas eu sei de quem eu sou servo. Eu sei que o mundo não está bom, mas eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que o mundo não está bom, mas a graça e a paz dele, nada pode tirar do meu coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar e vamos caminhar para o final da nossa aula. Hoje fizemos o capítulo 1, versículos 1 e 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vimos a saudação e também vimos as questões introdutórias da carta, onde nós vimos a autoria, data, ocasião, a cidade, a igreja e o propósito, os principais tópicos da carta. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estudar essa carta. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo a escrevesse, o Senhor inspirou o teu servo.
Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor deu uma visão para que viajasse até ali, o norte da Grécia, na Macedônia, e plantasse aquela igreja, Pai. E que depois de 10 anos ele escrevesse essa carta. E que essa carta chegue a nós hoje, no momento em que nós vivemos, no momento de tantas coisas que querem roubar a nossa alegria, de tantas coisas que querem destruir a nossa verdadeira vida cristã. Nós temos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, palavra do Senhor, poderoso por ser palavra do Senhor para transformar as nossas vidas. E que esta carta consiga, Pai, nos moldar ao caráter de Jesus, nos encher de uma alegria que vem do alto, Pai, e nos dar uma graça para vivermos a vida cristã dia após dia. Muito obrigado, porque sabemos, pela saudação da carta, que somos um único povo, pastores e diáconos, todos sob a graça do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que somos um povo, servos do Deus vivo. E muito obrigado, Pai, porque sabemos que temos um Senhor que peleja por nós dos altos céus. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Pai. E continue falando conosco através desses estudos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Estamos chegando ao final da nossa escola bíblica. Eu quero te pedir, vai ficar 2 tarefinhas para casa. 5 capítulos para você ler. Filipenses 1, Filipenses 2, Filipenses 3, Filipenses 4. E por fim, o capítulo 16 do livro de Atos. Eu preciso que você leia esses 5 capítulos para a próxima aula e para as próximas aulas que virão. E uma coisa que eu tenho pensado, eu conversei com o pastor Sérgio para que a gente pudesse estar estudando essa carta durante esse período de lockdown. Independente da EBD voltar a ser presencial ou não, eu vou continuar gravando esses estudos aqui em Filipenses até esgotar a carta. Também, voltou a EBD, vai ter aula presencial. Ok, nós vamos ter aula presencial, mas eu vou estar gravando esses estudos aqui e a gente vai estar dando um jeito de disponibilizar no canal da igreja. Tá bem? Foi um prazer ter você comigo aqui, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Qualquer dúvida, questionamento, coloque nos comentários, também questione aqui, a gente responde aqui, ou se você quiser e você tiver o acesso, mande no grupo do WhatsApp da igreja ou no meu particular, eu terei o maior prazer em te responder qualquer dúvida, qualquer questionamento e procurar a resposta daquilo que eu não souber. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus seja com você e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fique com Deus, tchau, tchau.